Olá, seja bem-vindo a mais um áudio do canal Segredo da Lei da Atração. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa receber todos os novos áudios e afirmações que são disponibilizados todas as semanas. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo.
Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias. Somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente. Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso. Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente,
com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias.
somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente. Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso. Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas.
Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias. Somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso.
Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso a minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente. Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso. Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso.
Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias. Somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso a minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente.
Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso. Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável.
A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias. Somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso a minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente. Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso.
Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Eu vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais.
Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa. Devoto 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. O sucesso começa com a vontade. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é o produto do estado de espírito chamado fé. A palavra de ordem é alegria e felicidade para o ser humano. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Palavras ditas sem emoção nunca influenciam o subconsciente. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento, então age de acordo. A persistência na aplicação dos princípios é o preço da capacidade de influenciar seu subconsciente. A verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão, como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente. Quando se trata em ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e qualidade do conhecimento em geral. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos e com um fim específico. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Se for preciso de um conhecimento especializado superior ao que tenho, eu solicito a ajuda do meu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. Indivíduos bem-sucedidos nunca param de estudar. Fazer algo bem feito nunca é trabalho. O mundo ama os vencedores. Sucesso é resultado do hábito. Diz que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer planejamento. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. Ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e planos definidos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Todas as grandes fortunas começaram pela compensação de serviços pessoais ou pela venda de ideias. Somos o que somos devido à nossa conduta. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber. Eu tenho controle dos meus pensamentos. Nada substitui a persistência. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Eu ajo e decido rápido. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Só existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Todos os super ricos têm o hábito de tomar decisões rápidas. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Eu uso minha mente e meu cérebro para tomar as melhores decisões. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. A indecisão é um hábito. Eu tenho o hábito de decidir rapidamente. Quando um pensamento apoiado por um forte desejo tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico, eu tenho o hábito de seguir com persistência a execução dos meus planos. O ponto de partida de toda realização é o desejo. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la. Sem persistência, a derrota é certa. Com persistência, a vitória é certa. Com persistência, se chega ao sucesso. Todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Eu mal tenho tempo de contar o dinheiro que ganho. O medo pode ser curado pela repetição de atos de coragem. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto aumenta as suas chances de sobrevivência. Eu tenho a mente impermeável a influências negativas. Uma boa definição de poder é:
conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Para ganhar dinheiro é preciso poder. Para manter dinheiro é preciso poder. Poder é conhecimento organizado. Ninguém é dotado de grande poder sem a ajuda da mente mestra. A mente humana é uma forma de energia. A inteligência infinita nunca se engana. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência da correnteza que consiste no processo do pensamento. O sexto sentido é a imaginação criativa. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Entre as emoções mais poderosas é aquela ligada ao amor. Eu tenho magnetismo pessoal. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções como a fé. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos. Para meu pedido chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, que só acontece no subconsciente. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Com a ajuda do sexto sentido é possível ser avisado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis em sentimento e ação. Eu uso a ajuda dos meus conselheiros invisíveis. Tudo que o ser humano se torna é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. A indecisão é projeto do medo. Medos não passam de estados de espírito, mas que estão sujeitos a controle e orientação. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Todo ser humano tem a capacidade total de controle da sua própria mente. A natureza dotou o ser humano de absoluto controle dos seus pensamentos. Se eu quero riqueza, eu recuso qualquer circunstância que me leve à pobreza. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. O remédio mais eficiente contra o medo é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Só existe um remédio para a ansiedade: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aqueles que acumularam grandes riquezas sempre se protegem de influências negativas. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. A primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Eu estou com a posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. Toda realização e toda riqueza começa com uma ideia. A riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Minha mente é um imã de desejos intensos de riqueza. Eu converto ideias em dinheiro. Eu tenho meios e modos definidos de agir, por isso sou rico. Vejo riquezas na minha imaginação e no meu extrato bancário. Meu desejo é transformado em ouro. Eu uso o segredo das pessoas bem-sucedidas. Meu nível de instrução nada tem a ver com a minha riqueza. Quando estou preparado para uma situação, ela acontece. Tenho o hábito de encontrar oportunidades disfarçadas. Eu ajo além do medo. Uma boa ideia é tudo o que preciso para alcançar o sucesso. A riqueza se inicia pela disposição da mente. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Meu desejo de riqueza é uma ideia fixa. Eu tenho metas definidas. O mundo recompensa os sonhadores que trazem novas ideias. Meu cérebro cria ideias úteis por meio da imaginação. Eu tenho a crença que sou rico. As únicas limitações são aquelas que existem na mente. Eu tenho desejo ardente por riqueza. Nada é impossível àquele que apoia seu desejo a fé inabalável. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo a mais que nunca reconhece a palavra impossível. Qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes materiais. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma maior ação. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé será por ele transformada em seu equivalente material. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental.
A fé é o meu canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Nunca participarei de qualquer transação que prejudique qualquer pessoa.